Se eu não me engano, foi no ano 1984. Foi no entardecer, assim, por volta das 19 horas, uma noite quente, e eu estava saindo da casa onde eu morava para ir para a escola. E por alguma razão eu olhei para o céu, por algum motivo, não lembro só por qual motivo. E no eu olhar para o céu, eu avistei uma estrela muito chamativa, assim, um brilho maior do que o normal. E eu fiquei por alguns segundos observando aquela estrela. E no que eu estava observando a estrela, eu vi um objeto voador que se aproximou dessa estrela na direção sudoeste para nordeste. E ao se aproximar, imagina que esse dedo seja o objeto voador e aqui a estrela. O objeto se aproximou em alta velocidade, fez esse movimento aqui, ó. Ele veio, fez isso aqui e as duas seguiram. Isso não existe no mundo conhecido objeto que faça esse movimento. Não existe. E ainda sem barulho, né? Uns 15 anos atrás, 15, 16 anos, essa coisa passou esquecida por tanto tempo que eu não guardo mais quando foi isso, em que época foi. Eu sei que era inverno, e essas coisas, detalhes assim, a gente não esquece. Era inverno, eu abria a Rádio Terra, a Terra FM naquela ocasião, meu horário era das 6 da manhã até as 9h30 da manhã. Então eu abria a rádio e saía de casa normalmente por 15 para 6, 20 para 6 estava saindo. E assim como o detalhe que eu sei por que era inverno, é que eu tinha um carro, tinha uma Marajó, e ela era, no tempo do carro a álcool, era muito ruim. Para até esquentar, praticamente ia em primeira e segunda até a rádio, porque ela não esquentava, pertinho também, não era longe. E para sair aqui de casa era uma primeirinha chorada, e aqui de casa, saindo pela Júlia de Castilhos, indo em direção aos Valdarenha, é uma subidinha. Então eu subia bem devagarinho com o motorista cantando. Por isso que tive, sabe, tempo de olhar. Até porque não tinha movimento na rua, né? E eu subindo entre a Júlio e a Oswaldo Aranha, subindo pela rua 15 de novembro, devagarinho, motores cantando e tal, primeirinha. E de repente eu entre a rua estreita, entre dois prédios, não prédios altos assim, mas prédios na altura de 2 pavimentos, e eu percebi um clarão, um claro, assim, algo claro no alto, né? 15 anos atrás eu tocava numa banda e a gente tinha ensaio um dia de noite na casa do baterista da banda, e eu fui pra lá e eu cheguei na casa dele, a gente foi na frente da casa dele e ficamos lá conversando, e nisso a gente viu um clarão no céu muito forte. Foi em 1988, na cidade de São Gabriel. A gente era soldado, trabalhava no 9º Comando e fazia uma patrulha, né, noturna, onde a gente cuidava alguns paióis, onde existem munições que pertencem ao exército. Eram cerca de 2 horas da manhã, um turno onde 3 soldados, inclusive eu, né, junto, né, nesse grupo, fazia a ronda. Quando por volta das 2 horas então da madrugada, a noite era nublada, não tinha estrela, a gente verificou uma luz inicialmente se formando e chamou a atenção. Foi de setembro de 97, tempos que eu estava no quartel em São Gabriel, lugar conhecido como Azerel, onde ficam os paióis, por volta das entre 3 e 3h30 da madrugada. Estava fazendo tirando a minha hora, né? E no momento em que um colega veio correndo pedindo o que era que ele estava vendo, se era só ele que estava vendo aquilo lá no céu. Se eu não estou enganado, foi em 1989. A gente ouviu pelo noticiário que um cometa seria visível no céu aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu combinei com esses meus amigos aí pra gente ir à noite em algum local pra olhar, pra ver como é que era, né?
E nós fomos até aqui perto, num lugar mais escuro e com um céu mais aberto até do que aqui. E nós ficamos olhando no céu e a gente não via nada. Era só assim, tinha uma névoazinha, assim, tinha algumas interferências. O céu estava limpinho, só aquela nuvenzinha, assim, uma interferênciazinha que não dizia assim que o céu estava 100%. E daí eu fiz aquele gesto assim de me curvar um pouco para frente, né? E olhei para cima pelo retrovisor. Aí eu percebi a passagem de uma luz, me deu a impressão assim de ser uma fuselagem, mas nada escrito, não identifiquei nada. E também não era uma luz assim, claríssima, né? Lembrava mais a parte de trás, lembrava mais assim, a parte de trás, pensa na parte traseira de um avião, de um jato, né? Um supersônico, enfim, onde aparece aquele clarão, aquela espécie de fogo atrás. E é isso que eu vi. E passando muito devagar e muito baixo. Não era, porque não havia barulho nenhum. É isso que chamou a atenção. Não produzia nenhum ruído, nenhum som. A gente ficou até bem assustado com aquela luz e ficamos conversando a respeito daquilo. E se passou uns 10, 15 minutos, chegou o tecladista da banda para o ensaio e ele já chegou falando que tinha visto essa mesma luz no caminho quando ele estava indo para o ensaio. Os 3 soldados estavam distantes, cerca de 100 metros de cada um, já que são os paióis ficam afastados. E com o aparecimento e surgimento da luz, uma coisa aconteceu, né? A gente acabou se aproximando dos 3 para falar e comentar sobre o que seria aquela luz, que até então para a gente era estranho, porque se tratava de uma noite nublada completamente, inclusive havia chovido há pouco tempo. E naquele momento essa luz então chamou a atenção dos 3. No momento que eu olhei, eu até achei que fosse uma festa, mas era durante a semana e no meio do nada. Onde teria festa? Não teria festa. Avistei, olhei para um local onde tinha uma mata e em cima da mata vi 2 luzes. 2 luzes meio avermelhadas, puxadas para um laranja, e elas pareciam que estavam brincando em cima daquele mato, daquela mata que tinha ali. Ficaram brincando por cerca de 15 minutos e eu falei, não, isso ali não é uma coisa normal. E aquela nuvenzinha continuava ali, ela não saía dali. E nós olhando, puxa, não vai aparecer o cometa, já estava na hora, o horário foi informado na televisão, né? A tal horário já vai ser possível avistar o cometa, né? E nada, eu não conseguia ver. Aí a gente decidiu, vamos num outro local, onde o céu é mais amplo ainda para olhar. E aí nós fomos mais aqui adiante, que onde é que a gente avistava o céu para o lado norte, com uma amplitude maior. E aquela nuvenzinha era só um pedaço do cometa. E o cometa, quando a gente conseguiu ver o céu, uma área maior do céu, a gente conseguiu ver o cometa. Aquilo passou entre os prédios, olhei para cima, vi aquilo que foi muito rápido, né? Não que não tenha passado muito rápido, era até mais ou menos lento, mas é que como a faixa era muito estreita entre um prédio e outro, eu vi muito pouco. Só chamou a atenção pela luminosidade, e era escuro, né? Era inverno. Aí eu acelerei um pouquinho para chegar até a esquina de cima, estavam 50 metros da esquina, porque pelo sentido que ele ia, eu teria que ver a sequência da trajetória dele olhando para a direita, olhando para cima, para o lado direito da rua Oswaldo Aranha. Eu deveria enxergar ele na sequência do trajeto que ele fez. Mas eu não vi mais nada. Não havia mais nada, não percebi mais nada. No primeiro avistamento, a gente até tem um desenho contando uma numeração, né? A gente teve um ponto que ele apareceu, ele fez um deslocamento, esse objeto, acabou chegando mais ao lado, né? Mas uma mesma altura, mantendo uma mesma direção. Quando de repente ele fez uma queda brusca, a gente não tem como dimensionar a descida desse objeto, mas chamou a atenção pela a forma em que esse objeto caiu rapidamente, e aí assustou, realmente chamou a atenção dos 3. Ele novamente ficou paralisado, e aí os 3 atônitos, né? Eu principalmente nunca vi nada parecido com aquilo,
era um ponto de luz com tom amarelado, quando finalmente ele fez um movimento que aí chamou a atenção e deixou os 3 soldados ali, no caso, bem boquiabertos. A gente realmente não sabia o que estava avistando. A gente já avistou objetos, por exemplo, que se aproximavam, e o mais curioso é isso, a luz vinha em nossa direção. Era a luz como se fosse um avião pairando assim, em baixa velocidade, vindo na nossa direção. E por algum motivo que é desconhecido, em determinado momento essa luz ela simplesmente muda drasticamente de direção. Imagina que ela venha nesse sentido e de repente ela faz isso aqui e vai para lá. Parece um braseiro, assim, um braseiro atrás, né? E devagarinho, cara, passando devagarinho assim. Aí tu pensa, quando eu estou subindo aqui a 15, eu acelerei um pouco, né? Eu teria que ver ele, sabe? Eu tinha que ter visto ele para lá. Aí tu pega a posição, a gente está aqui, ó, o norte para lá, o sul para cá. Tu vai para lá, tu vai em direção a Pelotas e Rio Grande, sabe? É o trajeto. Talvez um pouquinho mais para cá, sei lá, mas é norte lá, sul daqui. Eu desci para lá, sabe? Ele passou por aqui e desceu. Assim, eu imaginei que eu tivesse que passar sobre a Rio Grande lá em cima, sabe? A Juliana Tabaco. Agora é lá em cima. Mas eu não vi mais nada, sabe? Eu até peguei e parei um pouco, não tinha movimento, eu parei no meio da rua, né? E olhei, cara, eu tinha que ter enxergado ele, sabe? Pela velocidade que ele ia, assim, não era rápido. E não, então, sabe, não, em qualquer outra aeronave, qualquer outro assim, avião, não teria sustentação tão devagarinho, a não ser que fosse um helicóptero. Mas não tinha barulho nenhum. Pegamos e fomos chamar o comandante da guarda. O comandante da guarda, ele veio e também se impressionou no que viu. Não, aquilo ali não é normal, aquilo ali não é de uma festa, aquilo ali deve ser alguma aeronave, alguma coisa assim. E ali a gente começou a meio que ficar meio que ansioso para saber descobrir o que era aquilo ali, porque eram 2 luzes brincando no ar, brincando em cima daquele mato ali, e não tinha ninguém, porque aquilo lá é deserto, gente. Aquilo lá é bem no interior, assim, é no meio do nada, onde eles têm é o paiol onde guardam as armas e as munições do exército. Ele formou uma espécie de meia-lua, sendo que as cores laranja e azul se destacavam de uma maneira muito intensa. Naquele momento a gente logo tentou identificar o que poderia ser o objeto. Se falou em um balão meteorológico, poderia ser até numa conversa dos 3, que eles estariam numa certa altura e que a luz solar pudesse estar atingindo esse balão ainda, trazendo aquela identificação daquele objeto colorido. Por ser um horário de madrugada, 2 horas, e por formar inicialmente também o formato da Lua, se imaginou que pudesse até ser a Lua, mas depois a gente, com um movimento que foi feito, jamais se viu a Lua se deslocar dessa maneira, e até pelo colorido que se tinha, ser um centro mais azulado e as bordas assim do objeto, que tinha realmente uma aparência de uma lua minguante, com um tom já mais amarelado. A surpresa maior veio quando esse objeto fez o caminho inverso, ou seja, ele partiu do ponto finalizando, né, que ficou logo abaixo de uma vegetação maior, que era uma mata, ficava a cerca de 3, 4 quilômetros do paiol, onde a gente fazia a guarda. Então o objeto que ficou sobrevoando essa margem de mata, sobre o mato, ele voltou ao ponto 3 e fez o inverso, ele voltou ao 2 e a 1. E aí que foi o mais surpreendente, o que ficou inexplicável pra gente, né, para os 3 e para mim principalmente. Acabei fazendo o desenho, né, da cidade de São Gabriel, onde aconteceu o fato, na noite de 1988. Esse objeto parou simplesmente e como se fosse um risco, ele desapareceu. Então, nada até hoje que eu pudesse ter uma explicação pela situação toda contada que a gente está tentando explicar, né? O que foi visto. Não se dá para dizer que se tenha normalmente avistado algo parecido. Eu nunca mais vi nada semelhante a isso. Ficou o registro, eu acabei fazendo a anotação, fiz um desenho para nunca esquecer, até porque para mim ficou na memória, e até hoje, quando eu falo, eu ainda não tenho uma explicação. Muita coisa existe fora
no caso só em torno do Sol, quantos planetas, quantas luas em torno desses planetas, né? Quantos objetos que vagam, né? Cometas, meteoros, né? Meteoritos, que vagam pelo espaço. Porque chama a atenção assim, ó, é a velocidade que ele passou, lento, assim, ó, bem devagarinho. Eu vi a fuselagem, era um cinza escuro, assim, sabe? Eu vi passando assim devagarinho. Só que quando eu vi, sabe, já estava passando, não vi a ponta dele. Quando eu vi, eu já estava passando, sabe? Aquele dia, em torno assim de uma meia hora, aquelas duas luzes ficavam brincando, né? Ia para um lado, ia para o outro, daqui a pouco as duas chegavam mais próximas, até que um momento elas afinaram e foram em direção ao nada, ao infinito. Eu chego a arrepiar, gente, volta o filmezinho, volto lá no local. Gente, aquele dia, aquela noite lá marcou muito, ninguém mais dormiu o resto da noite. Os outros colegas que estavam lá também, que não chegaram a ver, que não levantaram para ver aquilo lá. Bom, mas assim, ficou aquela noite, aquela madrugada ficou marcada na minha vida, gente. A ufologia, ela ainda não é uma ciência reconhecida pela comunidade científica internacional. Apesar de que a ufologia, ela exige muito estudo, muita pesquisa, muita busca de dados, né, e de várias disciplinas. A principal delas é a astronomia. Ninguém consegue desenvolver ufologia sem ter noções básicas e até mais aprofundadas de astronomia. É necessário conhecer o céu, conhecer as principais estrelas, saber diferenciar uma estrela de um planeta, ter alguns programas, software, que hoje existem vários programas de computador que são gratuitos, que permitem que o pesquisador identifique, no momento que está pesquisando, identifique o que é estrela, o que é planeta, qual o planeta que está aparecendo, tá? Saber diferenciar, por exemplo, uma estrela cadente, um cometa, um meteoro, um meteorito, são coisas que a astronomia ensina e que faz parte da rotina de quem pratica ufologia. E aí a gente ficou trocando ideias ali, o que poderia ser, e na minha concepção eu acho que aquela luz deveria ser uma estrela cadente, porém por ser uma pedra maior, quando ela entrou na massa atmosférica, deu aquele clarão forte no céu. E até hoje eu recordo dessa história, e a minha conclusão é essa, que seria alguma estrela cadente, porém uma pedra maior, né? E eu fui com aquilo, mas sabe quando tu vê uma coisa diferente, assim, aquela gelada que dá? Mas é uma cidade normal, tranquilo, né? E na esquina de cima tem um posto de gasolina, ali o pessoal trabalha 24 horas, eles não enxergaram nada, pelo menos assim, ninguém comentou mais nada, né? E eu cheguei na rádio pouco antes das 6 e comentei com o colega Queiroz. Ele trabalhava até às 6 horas e disse: Queiroz, viu uma coisa muito louca agora, muito estranha. E relatei para ele. E ficou naquilo. E naquele dia eu não comentei com mais ninguém, porque, como eu falei, o tipo de assunto tu vai comentar, vai contar a história, enfim, vão dizer que tu bobeou, que tu bebeu, que estava dormindo ainda e tal, não tinha acordado direito. E ficou por isso. No outro dia de manhã, aí que foi o mais legal. E eu só lamento não ter essas coisas que tu não consegue dimensionar. Se eu soubesse que um dia fosse chamado para falar como eu estou falando agora, eu teria guardado isso como arquivo, né? Mas a gente não pensa nisso. E no dia seguinte, no jornal Correio do Povo, de capa, tinha uma manchete e um relato de que pessoas viram uma coisa estranha também, pessoas no ônibus, na região de Rio Grande, Pelotas, por ali, viram por volta das 6h30 da manhã algo estranho também. Uma luz que se movimentava lentamente pelo céu, aquela coisa toda, que também não conseguiram identificar. Estava colocado no Correio do Povo. Como eu disse, se eu soubesse que teria a repercussão de um dia poder contar essa história, eu teria guardado teria recortado isso e guardado, porque seria
uma espécie de uma prova, uma coisa que fundamenta, que pudesse fundamentar o que eu estou dizendo e contando agora aqui para vocês. Mas passou, e também nunca mais se falou nisso. Aqui ninguém viu, não sei de fato se o que era, às vezes se eu não tivesse visto isso no outro dia no jornal, eu diria que foi uma produção da minha cabeça, talvez tivesse mesmo algum efeito de luz, uma coisa assim, sabe? É muito comum quando tu passa assim numa rua escura e tu tem uma luz do poste, né? Poste de luz. Conforme o movimento do carro que ele faz, ele pode dar um brilho, um reflexo no próprio retrovisor, do próprio para-brisa do carro. Mas não foi isso, eu tenho certeza que não. Era algo assim muito diferente, algo estranho que eu nunca vi. E também nunca mais vi. Muitas pessoas, eu creio que 99% das pessoas acreditam que só vai existir vida extraterrestre quando aparecer uma nave gigantesca, né, ocupando, tipo aquelas que aparecem nos filmes, né? E talvez não. Talvez um ser de outro planeta possa nascer numa manjedoura, num estábulo, no meio de animais e mudar a história do mundo. Bom, eu acredito, porque eu acho que é impossível num universo tão gigante não existir outra forma de vida inteligente. Mas se teve contato com a gente, aí eu acho que não. Eu acredito, inclusive eu acho que eles são seres mais evoluídos, que estudam a gente, inclusive eu também tenho medo de alienígenas, então é um assunto que eu acredito. Eu acredito sim em alienígena, porque assim como nós, seres humanos, vivemos na Terra, eu acho que é possível sim em outro planeta ter um ser, não digo que nem o nosso, com o mesmo aspecto, né, um aspecto diferente, que se desenvolveu nesse tal planeta e a gente denomina ele como alienígena. Bom, eu acredito que existe vida em outros planetas porque existem vários planetas que já foram constatados que tiveram bases parecidas com as nossas, depois foram extintas com alguma forma. Tem vários estilos diferentes, várias galáxias diferentes, são muitas coisas. A gente não pode estar sozinho nesse mundo. Eu acho que é mais para eu não acredito do que para eu acredito, porque eu normalmente acredito nas coisas que eu vejo ou que eu sinto, e eu nunca vi nem senti. Diz Cortel, se todo o universo foi criado só pra gente viver, Deus é um péssimo arquiteto, porque fez tanto espaço para tão pouca vida. Mas eu sou bem neutro quanto a isso, acredito que se aparecer alguma coisa, eu posso até aceitar que é de outro planeta, que é alguma outra existência. Mas acho que até tem coisas do nosso planeta que a gente não conhece e pode considerar uma coisa muito diferente, muito extraterrestre. Eu acredito porque existem tantas constelações, tantos planetas no universo e, tipo, é impossível não ter vida em outro lugar. Eu não sei se eu acredito, porque eu nunca vi nem nada. Eu tenho muita curiosidade e realmente acho muito interessante ver, mas eu não sei mesmo e talvez isso pra mim parece meio besteira, meio idiota. Eu acredito que tem alguma coisa por aí, sei lá, é muita arrogância a gente pensar que nós somos os únicos seres e o único tipo de existência nesse universo tão grande. Pra mim tem alguma coisa por aí, sim. Não sei se exatamente do jeito que nós somos, a base de carbono e essas coisas todas. Mas eu acho que a gente não está sozinho por aqui. Eu não acredito em ET, na verdade acho que até eu tenho um pouco de medo, porque é meio estranho assim acreditar que em outro lugar do universo, do planeta, tem outros seres estranhos. Isso me dá um pouco de medo, mas eu não acredito. Bom, eu não acredito em alienígena, mas eu acho que em algum lugar muito longe da Terra deve existir alguma outra fonte de vida. Eu acho que pelo simples fato de eu duvidar da coisa, é de alguma forma um sinal de que eu acredito, de certa forma, assim, eu acho que pelo universo da probabilidade, inclusive, né, com tanta coisa, ou tantos espaços, ou tantos lugares onde a gente possa encontrar no universo, acho que a gente pode sim acreditar nisso. A questão é saber se esses caras, ou se essas pessoas, ou se esses extraterrestres, por que a gente sempre acha que eles são mais evoluídos que a gente, né? Por que a gente não pode ser mais evoluído que eles?
Pode ser que nós venhamos algum tempo a visitar outros planetas e conhecer formas muito inferiores à nossa. Não que a nossa amostragem seja lá uma coisa muito positiva, mas eu acredito sim, eu acho que pode acontecer.